Se você mora em Tumbiara, provavelmente você conhece alguém que esteja com dengue neste exato momento. Pode ser um familiar, um vizinho, um amigo. E isso é um caso preocupante. Só nesse ano de 2026, o município de Itumbiara já tem registrado centenas de notificações de casos confirmados e suspeitas de dengue. E isso tem gerado alarmante nas autoridades, nos hospitais, mobilizados serviços de saúde. E isso não é um problema tão distante. Por isso que a gente acha de extrema importância estar abordando esse assunto, né, principalmente com a nossa população de Itumbiara. E para conduzir essa conversa sobre um tema que é extremamente importante, né, como eu havia dito, para a saúde de Itumbiara, nós convidamos o Dr. Alex Miranda, que é médico infectologista, para estar participando junto com a gente dessa conversa importante. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Bom dia, um alô a todos aí, bom dia, boa tarde, boa noite, é uma alegria estar aqui hoje para a gente conversar sobre esse tema muito importante aí da saúde local. Eu queria agradecer pelo convite, né, porque falar sobre a dengue nesse momento, eu acredito que seja prevenir mais casos de vir a acontecer, né? A gente sabe que é difícil o controle da dengue, então a gente alarmar, poder falar sempre disso para a população, eu acredito que seja de muita importância. E a gente está comentando muito sobre o aumento dos casos, né? A gente poderia falar que estamos vivendo um surto de dengue? Sem dúvida. Então, Itumbiara hoje tem uma incidência aí acumulada, segundo dados de hoje da própria Secretaria de Estado de Saúde. Esses dados são públicos, né? Quem quiser consultar consegue acessar via site, de mais de 1.200 casos por 100 mil habitantes. Isso é um número muito alto. Mais de 300 já é considerado uma incidência muito, muito elevada. Então, sim, a gente passa por uma epidemia. Essas epidemias, esses surtos, são cíclicos, né? Então, você tem há 1, 2 anos que tem, arrefece um pouco, porque, em geral, as pessoas estão já com a memória imunológica e, às vezes, entra um novo tipo viral, ou as pessoas já não estão imunizadas naturalmente, aí tem uma nova epidemia. E aí entra o período também de sazonalidade, né, dessa doença? Sim, sem dúvida. Ela é uma doença de transmissão vetorial. E os mosquitos do gênero Aedes, né, principalmente o Aedes aegypti, mas também o Aedes albopictus, que estão presentes aqui na nossa região, são os transmissores. O Aedes é um mosquito que está há 10 mil anos se adaptando a conviver com o ser humano. Então ele evoluiu da África, quando o Saara virou um deserto, aquilo era um cerrado parecido com o nosso, esse mosquito foi se adaptando, e hoje ele é um mosquito formidável transmissor dessas condições e que vive muito facilmente aí perto do ser humano. E isso é muito divergente da ideia de muita gente, né? Porque muita gente acredita que o mosquito, o Aedes, ele tá em lugares isolados, lugares onde tem mato, abandonado, e na verdade não, né? Não, ele é um mosquito altamente antropofílico, quer dizer, adaptado a viver onde a gente vive. Trabalhando, né, com doenças tropicais, eu já vi Aedes, né, larvas de Aedes sendo identificadas em bebedouro de posto de saúde. Eles são muito Então ele é adaptados, bem urbano mesmo. Muito urbano, muito preparado para esse ambiente. E aí, para a gente continuar, né, já que a gente entrou aí no Aedes, no mosquito, na dengue em si, vamos entender melhor o que acontece quando a gente se infecta, né, com o mosquito da dengue, com o vírus. O que acontece, assim, no nosso corpo? Tá. A maioria das pessoas que é picado e adquire o vírus não vai ter os sintomas clássicos da dengue. Vai ter infecções assintomáticas ou com sintomas incaracterísticos de curta duração. Embora isso não tenha uma repercussão clínica significativa, isso tem uma repercussão epidemiológica, porque essas pessoas são reservatórios. O único reservatório do vírus dengue é o ser humano. Então, o mosquito, para se infectar, vai picar um ser humano e depois vai picar outro ser humano. É a mosquito fêmea que pica, que ela precisa do repasto sanguíneo para fazer a postura dos ovos. E hoje a gente já identifica a transmissão transovariana. Então, algumas mosquitinhas já vão nascer infectadas, o que vai precipitar a transmissão na próxima estação chuvosa. A pessoa pega o vírus, alguns vão ter poucos sintomas, outros não vão ter sintomas, mas algumas pessoas, um componente aí de aproximadamente 2 a 8% da população vão ter sintomas de dengue clássica.
e algumas vão ter as formas graves, né? Síndrome do choque da dengue, com baixa de plaquetas, hipotensão, risco de vida. Felizmente é um número relativamente pequeno entre os infectados, sim, mas como a gente tem muitos casos, infelizmente muitas pessoas padecem e sofrem com os casos graves, suas consequências. Esses casos graves, doutor, a gente sabe que a dengue tem sintomas clássicos, né? A gente não diria clássicos da dengue porque é uma sintomatologia muito abrangente que acontece em várias doenças também, né? Mas a gente tem aqueles sinais, né? Dor atrás dos olhos, dor nas articulações. Como o senhor mencionou essas formas graves de dengue, quais que são os sintomas que a gente, quando bate o olho, né, e acende o alerta de que, opa, isso não tá mais uma dengue comum, assim, uma dengue tranquila, né, vamos dizer assim. Certo, olha, a pergunta é muito, muito relevante, então vamos começar assim, a dengue clássica, né? Febre por até 7 dias, acompanhada de alguns sinais que são bem conhecidos, dor de cabeça, dor retrocular, dor nas juntas, dor muscular, né? Dor óssea. Mesmo esses pacientes devem procurar o serviço de saúde, porque eles precisam ser avaliados se eles têm algum sinal de vulnerabilidade ou que já sugere a possibilidade de uma forma grave. Fazer a prova do laço, a depender das comorbidades, ter orientações específicas, às vezes até já fazer exames, tanto para identificação se é dengue mesmo ou outra arbovirose, ou ver a sua evolução de risco. Alguns pacientes vão desenvolver sinais de alarme, né? Então são aqueles sinais que a pessoa tem que ficar mais atenta sobre a possibilidade de estar evoluindo para uma doença grave. Então sangramentos na pele, ou sangramentos em mucosas, por exemplo, pelo nariz, pela gengiva, né? Dor abdominal contínua, desorientação, desmaio, pressão baixa, né? Dor abdominal intensa. Então esses pacientes, evidentemente, são sinais de que um paciente grave pode estar grave, e esses precisam procurar imediatamente uma unidade de saúde, às vezes até a unidade de urgência e emergência, para serem avaliados. Todo paciente com dengue vai ser orientado já a ingerir bastante líquidos. Então isso a pessoa já pode começar imediatamente e ter alguns cuidados quanto ao uso dos remédios para sintomas, porque principalmente anti-inflamatórios, ácido acetilsalicílico, são remédios que a gente pode utilizar para tirar dor em outras situações, eles podem agravar algumas complicações da dengue, como os processos hemorrágicos. Então a gente recomenda que use apenas paracetamol ou dipirona nas doses habituais até ter o atendimento médico e ter uma prescrição adequada. Por isso que é importante, assim que sentir, né, esses sintomas de dengue, né, é importante procurar o serviço de saúde, até para que você não tome, por exemplo, um anti-inflamatório que é totalmente contraindicado na dengue, né? Exato. E eu já ouvi muito falar que a pessoa vai no pronto-socorro e fala, o médico mandou só eu me hidratar bastante, e as pessoas acham que isso é balela, né? Só que, na verdade, para a dengue é essencial a hidratação, né? Que é assim que o nosso corpo vai conduzir, né, o vírus. Exatamente. Inclusive, o tratamento que nós médicos fazemos para as formas graves é a hidratação. É claro que aí vai ser hidratação venosa. Então, esse é o principal tratamento. O que acontece é que tanto na dengue, que pode evoluir com gravidade, quanto na dengue grave, o principal problema é a perda de líquido que está dentro das nossas veias, das nossas artérias, para o tecido. A dengue faz aumentar a permeabilidade vascular e o paciente perde esse líquido. Daí que vem a pressão baixa e o estado de choque, que é o que mata na dengue. A própria diminuição de plaquetas é uma coisa preocupante, mas ela é meio secundária nesse processo. Então, o principal tratamento é repor esses líquidos. A hidratação oral, nos casos das pessoas que conseguem beber, e nos casos graves, a gente faz também a reposição hídrica. Não tem um antibiótico para dengue, um outro remédio, não. É a hidratação. Então, esse colega que orienta isso, o paciente que segue, estão fazendo a melhor prescrição para a dengue hoje. Eles estão completamente certos, completamente corretos. Algumas dúvidas, assim, da população, que a gente vê bastante aí na rua, principalmente, né, quando se fala de dengue. O uso do repelente realmente ajuda, doutor? Olha, é uma coisa que a gente usa, que pode ser recomendado. A gente não tem dados
bem significativos de pesquisas médicas que fundamentam grandes resultados, assim como meta-análise, é uma coisa que pode ser usada. Agora, o que a gente tem benefícios reais é na diminuição dos criadouros do Aedes. Então, ou seja, é uma tarefa que ela não é individual, ela é coletiva. Uma medida ambiental mesmo, uma medida né? ambiental. E aí todos nós podemos controlar isso em alguma medida e ajudar nesse procedimento. Até que a gente tenha um imunobiológico disponível para toda a população e altamente efetivo, a gente ainda vai conviver com esses surtos de dengue. Acredito que isso ainda vai durar alguns anos, mas estamos num bom caminho para um imunobiológico. E esses focos de água que o senhor mencionou, muita gente acha que a água propícia para o mosquito da dengue é água suja. E, na verdade, a gente sabe que não, né? Ele é um mosquito que se prolifera em água limpa. Sim, os criadouros podem ser de água limpa, podem ser daquela água que você tem em casa, de uma água servida que está lá que nem está te incomodando tanto que é suja. Pode ser de uma piscina mal coberta, de uma caixa d'água mal tampada. Tudo isso funciona para ser um criadouro de Aedes, vaso, né? Então a gente tem que ter bastante atenção. Até porque você pode olhar o seu quintal, ele está tudo certo hoje, aí vem uma chuva no período da noite, já tem condições para abrigar novos ovos e novas larvas se desenvolver em poucos dias, você pode ter um criadouro ali ativo. Sim. E uma outra coisa que o pessoal comenta muito é: eu já tive dengue uma vez, né? Posso ter de novo? E, né, isso é... Pode ter, e se tiver, a possibilidade de ser uma forma mais grave aumenta. Uma das coisas que tem nos preocupado aqui em Goiás esse ano é que nós estamos tendo a circulação do vírus sorotipo 3. O sorotipo 3, junto com o sorotipo 2, são os vírus mais associados às formas graves. Quando você tem essa circulação e você já pegou dengue antes, a probabilidade de você ter uma forma grave é um pouco maior. Como a gente disse, a maioria dos casos é assintomático, ou a segunda proporção é de casos não tão graves, casos clássicos, mas quando você tem um caso grave, a possibilidade disso acontecer numa infecção seriada e pelo vírus 3 aumenta. Então, o fato de você ter tido uma dengue antes não vai te proteger de uma nova dengue, se for de um sorotipo diferente, e não vai te proteger de formas graves. Tá? E aí esse é um problema que, na maioria das vezes, está dentro da nossa própria casa, né? Infelizmente, não é uma medida individual para a gente fazer esse controle. Infelizmente, ou felizmente, né? É uma medida coletiva. Por isso que a gente tem sempre que estar aqui batendo na mesma tecla, sempre nessa mesma época falando da dengue, que, como o senhor mesmo mencionou, cada vez que você se reinfecta, a possibilidade de ser mais grave, ela aumenta, né? Certo. E se cada morador tirasse ali um tempinho para cuidar do seu, né, esse trabalho de formiguinha, com certeza vai ajudar toda uma população. Uma forma que a gente dá para essa população para ter mais conhecimento do que fazer, do que não fazer, é sempre identificar os lugares na casa onde pode possivelmente apossar, né, acumular água. Porque muita gente fala, é piscina, caixa d'água, e às vezes um pequeno recipiente que está ali, quintal às vezes poluído, né, de garrafas. Sim, terrenos baldios, qualquer local onde possa ter acúmulo de água pode vir a ser local de criação de Aedes. Inclusive, por exemplo, se um morador tiver na sua casa e tiver um terreno baldio do lado, tem alguma medida que esse morador pode fazer para se tiver poluído, se tiver sendo um foco, provavelmente? Acionar a agência de vigilância ambiental municipal. Então, a Vigilância de Saúde tem o recurso aí da vigilância ambiental que eles fazem esse acompanhamento. Então, formar a vigilância, existe uma série de recursos legais para obrigar, né, os proprietários a limpar de acordo aí com os códigos locais legais. E isso é uma coisa que é importante de ser feita, porque esse Aedes que multiplica em um terreno, ele não vai ficar voando ali só naquele local, ele vai ter um raio de ação, às vezes, bastante grande, né? Então, é preciso a gente tá bem atento a esse processo de saneamento local e de limpeza aí dos terrenos, áreas, nossos quintais e todas as locais que podem ser criadouros de Aedes.
E para a gente encerrar assim, a condução da conversa, sobre a vacina, doutor. A gente está aí super na expectativa, né, da vacina, que já tem rumores aí, tem algumas já indicações. Como que está a questão da vacina para dengue? Nós temos 2 vacinas já disponíveis comercialmente. Temos a Qdenga, que é uma vacina que tem sua eficácia, e temos a vacina do Butantan. A vacina do Butantan é a primeira vacina mundial para dengue em dose única, com uma alta taxa de efetividade para prevenir formas graves, 89% de prevenção de formas graves. O grande gargalo que nós temos é a produção dessas vacinas. Então, nós ainda não temos uma produção em massa. Então, às vezes as pessoas falam, não, o SUS não está oferecendo, não é uma questão do SUS comprar, a gente ainda não tem a disponibilidade desse imunobiológico. Então, nós acreditamos que ela vai estar disponível, vão estar disponíveis nos próximos anos, acreditamos até no aprimoramento dessas vacinas, e nós acreditamos que elas vão ser os principais elementos para controlar. A gente lembra que a gente não tem surtos de febre amarela urbana pela simples razão que a gente tem um imunobiológico efetivo, que é a vacina contra a febre amarela. Porque se nós não tivéssemos, a gente já está tendo surtos de febre amarela agora. Ela é transmitida pelos mesmos Aedes e etc. Então é importante, são vacinas muito seguras, né, quando elas estiverem disponíveis. A vacina do Butantan para pessoas de 15 a 59 anos, mesmo com infecções anteriores. A Qdenga mais para adolescentes, mas ela pode ser usada também para pessoas mais velhas. Pessoas com problemas de imunidade têm que ter orientação do seu médico, porque pode ter alguma restrição, mas só pessoas com doenças da imunidade mesmo, com doenças do sistema imunológico, tratamento quimioterápico, infecção pelo HIV e AIDS com redução da imunidade, mas a grande maioria das pessoas pode tomar tranquilamente. A gente acredita que é o que vai ser a resposta. Mas nós vamos ter que esperar ainda um pouquinho para ter isso disponível em larga escala. A expectativa é grande, né, da vacina, porque como o senhor mencionou, né, é uma segurança a mais de que somente as barreiras, né, ambientais, né, que a gente previne e orienta para que todo mundo faça em casa, né, a gente tendo a vacina aí, a gente vai diminuir muito, principalmente os casos graves e, consequentemente, a superlotação dos serviços de saúde, né? Sim, sem dúvida. Esse vai ser um passo importante. Agora, até lá, nós temos que focar, né, na atenção aos casos, na qualificação do sistema de saúde para acolhê-los, na vigilância que cada um tem que fazer dentro do seu próprio espaço para evitar que a gente tenha esses criadouros. Porque sem criadouros, sem mosquito, não se passa dengue. Sim. Dengue, ela depende disso. É uma doença de transmissão vetorial. Então, a gente tem esse paradoxo. Se a gente controlar o vetor, a gente evita. Mas se a gente baixar a guarda, nós vamos ter muito caso. E são casos graves, casos, né? Potencialmente graves. Tem mais alguma coisa, doutor, que o senhor gostaria de contribuir para a nossa população de Itumbiara que estiver nos assistindo? Não, eu só queria lembrar, dengue é talvez a arbovirose que nos preocupa mais, né? Arboviroses são doenças transmitidas por artrópodes. A gente tem que lembrar que chikungunya também está circulando bastante. Tem o potencial do Zika vírus, que é um vírus que tende a trazer menos problemas na fase aguda, mas que pode trazer problemas muito sérios para gestantes, porque pode causar síndrome fetal pelo Zika vírus, né? E pode também causar complicações neurológicas ainda em adultos, ou crianças, né, que já adquiriram já numa idade maior, no médio e longo prazo. Então, lembrar que a gente está talvez enfrentando a dengue, talvez com o imunobiológico, daqui a 2 anos esse podcast não vai ser mais preciso para falar de dengue, tomara, mas a gente tem as outras arboviroses, são doenças transmitidas por artrópodes. E a gente precisa também manter esse mesmo cuidado ambiental para evitar essas outras condições. A dengue não é a única, né? Não é a única. Bom, a gente espera ter te orientado e te deixado um pouquinho mais por dentro do nosso padrão epidemiológico aqui do município de Itumbiara sobre a dengue. Quero agradecer ao Dr. Alex pela disponibilidade para falar desse tema que está sendo de grande valia, né, no momento.
Agradeço muito a oportunidade e reforçar, né, que o Sistema Único de Saúde faz ações de vigilância, fornece as vacinas que estão disponíveis, né, dá os recursos, né, de atendimento de urgência, de atenção básica, mas para se evitar dengue, isso é insuficiente. Tem que cada um atuar, porque senão o SUS não consegue parar a epidemia. E a gente espera ter te orientado e te tocado um pouquinho para olhar com outros olhos, às vezes o quintal da sua casa, o terreno baldio que esteja do lado da sua casa, para proteger tanto você, quanto a sua família, quanto toda a comunidade, né? Nossa cidade de Tumbiara. Exatamente. Obrigado. Até logo a todos, muito obrigado.